1993 foi quando comecei, quando me liguei pela primeira vez em casa. Eu liguei-me antes disso, liguei-me logo em 92, mas em casa liguei-me em 1993. Ainda não havia internet pública em Portugal. Estava-me a ligar à Irlanda, fazer chamadas telefónicas para a Irlanda para me ligar. Sim, já ando nisto. E na altura, e já que o tema é vídeo, e na altura seria quase que impensável ver um vídeo na internet. Uma fotografia, que era uma fotografia, demorava tempos infindáveis. Eu lembro-me das primeiras coisas que eu vi na internet quando me liguei em casa pela primeira vez foi, obviamente, o site da Playboy. Um tipo tem 15 anos e liga-se a uma coisa chamada internet, onde é que elas estão? O problema é que elas eram todas muito grandes, elas demoravam muito tempo a aparecer, certo? E entretanto, quando vias o pescoço da jovem, antes de veres o resto, dizes, bem, tenho que ir jantar. Mas sim, já são muitos aninhos disto, Eu comecei ainda pelas BBS, com uma BBS em particular, eu só me ligava a uma BBS. Porque eu, quando tive o meu primeiro computador, meti na cabeça que iria ter um sistema operativo diferente, só porque sim. Toda a gente usava o Windows, na altura o Windows 3.11 com o DOS, ou 3.1 com o DOS, e eu só porque sim meti na cabeça que havia ter uma coisa diferente. E então tive o OS2 da IBM, que era um sistema operativo da IBM, que ninguém usava. E a única forma de eu conseguir encontrar pessoas que usavam aquilo era ligar-me precisamente a uma BBS, que era uma BBS da OS2, onde encontrava pessoas que tinham software, que tinham conhecimento e partilhavam ideias. Mas foi durante muito pouco tempo, porque logo de seguida aparece a web, não é? Ou seja, a web nasce em 1992 e começa a ser mais acessível, ainda que não muito publicamente cá em Portugal, mas começa a ser mais acessível a partir de 93 e rapidamente passei para esse lado de interface gráfico da web. É um salto gigantesco. É assim, houve logo de início uma série de idiotas, ou seja, gajos cheios de ideias e pessoas que acreditavam mesmo naquilo. Eu passava noites inteiras ligado àquilo e havia pessoas a passar noites inteiras tal como eu ligado àquilo e tínhamos contas de telefone gigantescas. Em agosto de 1997 eu tinha uma conta de telefone de 252 contos para pagar. A minha mãe pagava 3 contos de renda de casa, não é? Mas nós tínhamos essas contas para pagar porque de alguma forma nós acreditávamos que havia ali qualquer coisa para explorar, sabes? Mesmo entre 93 e 97 foram só 4 anos, mas estava a dar um pulo gigantesco e de repente as fotografias andavam mais depressa e de repente conseguimos passar software por pacotes pequeninos e de repente deixámos de ter que fazer o download de um MPEG e um determinado dia aparece um MPEG ou um AVI ou o diabo a correr numa página web. Tudo estava a mudar. As próprias compras também. Eu lembro-me que a primeira compra que fiz na internet foi uma capa para daqueles mini computadores, uma Psion que eu tinha e fiz a compra, enviei dinheiro, fiz uma transferência bancária e como não tive resposta, comecei a enviar e-mails ao tipo para quem fiz a compra. E enviei um e-mail, e 2, e 3, perdi a conta ao número de e-mails que enviei. E na segunda-feira, porque eu fiz a compra numa sexta-feira, e na segunda-feira recebo um e-mail de resposta deles a dizer, Pedro, olha, nós também estamos abertos ao sábado, mas este sábado aqui na Irlanda foi feriado e por isso estivemos fechados. Por isso é que não respondemos. Hoje, quando voltámos, vimos que tínhamos aqui estes e-mails todos. Não te preocupes, nós recebemos o teu dinheiro e vamos te enviar o teu produto. Ou seja, o tipo ficava naquela a fazer uma compra. Será que isto vai funcionar? Será que não vai? Isso é um problema que ainda hoje existe. Entenda-se? É um problema que ainda hoje existe. Eu falo com imensa gente que me diz eu não meto o meu número de cartão de crédito na internet. Que é uma coisa muito estranha. Porque estamos a falar de algumas pessoas que, por exemplo, são capazes de ir a um bar à noite, num sítio que não conhece de lado nenhum, e não só darem o cartão de crédito à empregada que os vem servir, como depois receberem o talão, deitarem fora, onde está o número do cartão, a data, o diabo 7, não é? Mas, não, na internet é que eu não ponho o meu cartão. Isso é estranho. Mas sim, foi um pulo gigantesco, tem sido um pulo gigantesco. Não sei se estaremos nessa fase. Eu acho que eventualmente essa fase já passou, e passou, lá está, por aquelas pessoas que se interessam mais a fundo por estas temáticas, mas para a generalidade dos utilizadores, para a grande maioria dos utilizadores se calhar,
não chegam a passar por essa fase, não há essa fase. Há aquela coisa do, eu tenho aqui uma coisa nova, vamos usar. E esse é, na minha opinião, um dos maiores problemas que nós temos atualmente, que é, e eu uso este termo várias vezes, é uma falta de cultura digital, sabes? Toma lá, este produto é muito bom, usa, e as pessoas usam, sem perguntarem, mas quem é que fez o produto, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, o que é que ele está a comunicar, o que é que não está a comunicar. Aliás, temos agora as questões recentes com o Facebook, com a Cambridge Analytica e tudo mais, mas é recorrente. A maior parte das pessoas não tem essa preocupação, a maior parte das pessoas já vê esta coisa, por exemplo, das redes sociais, da internet, e infelizmente para muita gente a internet são as redes sociais, já vê isto como, é um dado adquirido, é uma coisa, aliás, alguns deles dizem, é uma coisa que eu tenho direito, não pensem em acabar-me com isto, porque eu tenho direito a isto. Não é bem, certo? Isto é um construto humano, isto foi uma coisa que nós criámos e que nós estamos a explorar, certo? Todas elas são, tudo isto existe, não é... Eu tive há muitos anos um diretor numa companhia de seguros, eu trabalhava numa companhia de seguros, e há um dia que eu estava ao telefone com um cliente que estava a pedir uma assistência em viagem, e eu reparo que esse cliente não tinha pago o seguro, ou seja, já tinha a pólice caducada. Mas mesmo assim, ele estava a pedir assistência em viagem e eu estava a tentar arranjar maneira dele ter assistência em viagem. E esse meu diretor diz-me assim, peça lá um minuto ao cliente. Eu pedi um minuto ao cliente, olha, veja, em última análise nós vamos ajudar o cliente, ok? Mas tem que pensar que nós somos uma companhia de seguros. Estamos aqui para ganhar dinheiro. Se pelo meio prestarmos um bom serviço ao cliente e o conseguirmos ajudar, fantástico. Mas o fim último da companhia é ganhar dinheiro, não é ajudar ninguém, ok? E isto parece um pouco radical, mas nós olhamos para o dia-a-dia e é isto que nós temos em todo lado, nomeadamente na internet, certo? O fim último de toda aquela gente é ganhar dinheiro, pronto. E isso é um problema, é um problema o entendimento que as pessoas têm da coisa. Há muita gente que não entende o atual estado da internet dessa forma. E entende isto já como uma commodity a que têm direito, um bem, um serviço a que têm direito e que usam e exploram a seu belo prazer, mas sem se interrogar a fundo sobre o que é que estão ali a fazer, como é que ali chegaram. E é por isso que nós vemos diariamente aquelas pessoas que se arrependem de coisas que escreveram, de fotografias que publicaram, de comentários que fizeram, de whatever, não é? Ninguém lê os termos e condições, não é? Aliás, eu achei engraçado esta semana quando o Mark Zuckerberg esteve lá no Congresso norte-americano e o Senador Kennedy lhe diz, olha, eu acho isto tudo muito bonito, mas o seu user agreement sucks. Pronto, it sucks. Alguém lhe disse que it sucks, porque ele não leu de certeza, são muitas páginas, não é? A gente carrega sempre F8, passa à frente e ninguém lê aquilo. Eu lembro-me que numa das formações que dava eu dizia às pessoas, olhem, quando vocês colocam uma fotografia no Facebook, vocês não perdem o direito à fotografia, como algumas pessoas dizem. A fotografia é vossa, mas estão a dar igual direito ao Facebook. E enquanto vocês tiverem a fotografia no Facebook, o Facebook mantém esse direito. E as pessoas dizem, não, a fotografia é minha. Opa, é sua, mas também é deles. Ou seja, eles também têm direito a usá-la. Mas ninguém lê isso. Está lá escrito, mas ninguém lê. Eu na altura trabalhava num banco e eu e um colega tínhamos, uma das nossas missões era quinzenalmente, uma vez um, outra vez outro, ler os TOS do Facebook, porque tinha que ser, porque às vezes havia uma alteração pequenina e eventualmente podia mudar aquilo tudo, não é? Então era uma das funções que nós tínhamos. Tem consequências, tem um lado que eu chamo de perverso, e ainda há uns dias alguém me dizia, é mais que perverso, é nefasto. É pelo menos perverso, que é esta coisa de nós podermos decidir só ver aquilo que queremos ver, esta liberdade do eu, não é? Muito rapidamente se pode tornar uma ditadura do eu. Porque a partir do momento em que eu decido que só quero ver isto, eu crio ali uma câmara de eco e muito rapidamente tudo o que eu estou a ver são ecos, reflexos
eventualmente pequenas variações daquilo que eu já estou a ver. Ou seja, eu vejo mais do mesmo. Isto é muito, expressa-se muito facilmente com as redes sociais, na generalidade, todas elas, não só as de vídeo, mas todas elas, mas com o vídeo passa-se a mesma coisa, que é, se eu decidir só ver coisas bonitas, como é que eu vou ter conhecimento que o mundo, em geral, não é tão bonito quanto isso? Pessoas que me dizem, está bem, mas eu tenho outras fontes de informação. Tem, a sério? Tem mesmo, a sério? Quando eu pergunto às pessoas, mas e o que é que fazes na internet? Eu vejo notícias, eu todos os dias vejo, mas que notícias é que vês? Vejo os jornais, está bem, mas que jornais é que vês? Vejo o Público, vejo o Diário de Notícias. A sério mesmo? É isso que vocês veem na internet? Tenho a certeza? Vocês estão-me a dar a mesma resposta que me davam há 20 anos atrás quando eu perguntava que jornais é que li. Se calhar não é? Ou seja, isso é, na minha opinião, bastante problemático, porque nós toldamo-nos a nós próprios quando decidimos ver só aquilo que queremos ver. Há uns dias eu estava em casa e a Susana estava a fazer zapping, que é uma coisa que, por exemplo, nos novos serviços de streaming e tal já não tem tanta piada, não é? Nós fazemos zapping na televisão normal, cabo. Ela estava a fazer zapping e de repente para no Travel Channel ou algo parecido. Coisa que eu não iria parar, muito menos para ver um programa tipo reality TV sobre pessoas que mudam de casa. A sério, não vou... Mas com esse programa eu fiquei a saber, porque fiquei ali a olhar para aquilo durante uns minutos e fiquei a saber que com 30 mil euros tu compras uma casa, precisar de algumas obras, na Suécia. Mas numa daquelas paisagens quase idílicas, ao pé de um rio, onde vês cervos a passarem e coelhos. 30 mil euros. Mas pagaste 50 mil, tens uma casa que já não precisa de obras, com o resto de chão e primeiro andar, 2 quartos. Okay? Eu não tinha a menor ideia disto. Na Suécia, eu pensava, bem, na Suécia, qualquer barraquinha custa 150, 200, 300 mil euros. Não, com 50 mil euros compras uma casa. Equipada, mobilada, resto de chão e primeiro andar, daquelas onde tu pareces numa paisagem do Pai Natal. E eu só sei isto porque fui parar a um canal que, em princípio, eu não quereria ver, certo? Essa liberdade, não, eu só vejo o que quero. Eu não sei se gostas de Games of Thrones. Ou Game of Thrones. Game of Thrones é fantasia medieval, não é? Fantasia tipo medieval. E há pessoas que me dizem, eu gosto muito de fantasia. E eu pergunto, e gostas de ficção científica? Não posso com isso. Ficção científica é do pior. Há uma série atualmente na televisão, que é o The Expanse, que literalmente é tipo um Games of Thrones, mas no espaço. Numa terra daqui a 200 anos. Se calhar uma pessoa que gosta de Games of Thrones, também pela história, pela envolvência, se calhar muito facilmente iria gostar daquela série de ficção científica. Nunca vai ver porque diz, não, eu isso não vejo, eu só vejo o que gosto. Eu só gosto de fantasia, eu só gosto de Games of Thrones, não vou ver ficção científica. Por isso, essa liberdade que nós temos hoje tem um lado perverso, não é? Esse é mais um dos problemas, não é? As recomendações, ou esse sistema de recomendações que todas essas plataformas hoje têm, seja nas redes sociais, seja as plataformas digitais de streaming, whatever, essas recomendações funcionam, lá está, há um algoritmo que diz, olha, quem viu isto também viu isto, por isso se calhar isto interessa-te. E a uma determinada altura, e mais uma vez voltamos ao tema que falávamos há pouco, relativamente aos escândalos recentes, mas a uma determinada altura, uma pessoa pode parar e pensar assim, mas espera, eles estão-me a indicar isto como recomendação porque isto vai mesmo no sentido daquilo que eu gosto? Ou estão-me a indicar isto como recomendação porque alguém lhes disse, indica-lhe isto como recomendação, e como ele está habituado a que as recomendações sejam porque são coisas que ele gosta, ele vai levar esta também. Nós não temos controle sobre isso. E depois dizem-me recorrentemente também, Pedro, está bem, mas ninguém faria isso. Porquê? Porque somos todos bonzinhos. Não faria, porque ao fim e ao cabo nós somos todos bonzinhos e somos todos boas pessoas, não é? Não andamos aqui para enganar ninguém e por isso nunca faríamos isso. Claro que faríamos, toda a gente faz. E de repente no meio de 10 livros recomendados, porque falam de temáticas que pessoas como tu, que fazem compras como tu, falam,
há um livro que não tem nada ou pouco a ver com aquele tema, mas que alguém encomendou que ele estivesse ali no meio. E tu levas com ele e de repente dizes, se calhar também é bom, se calhar também tem a ver com isto. E carregas e compras. Ou carregas e vês o filme. Ou carregas e vês a série. E isso, mais uma vez, é problemático. Tu metes a mão ao bolso, tiravas uma nota de 20 escudos, ou de 50 escudos, e ias comprar um jornal, certo? Tu pagavas, tu davas uma declaração, literalmente, tácita ali, de que eu quero isto. E se fores enganado, não é bonito, não é justo, não devias, mas foste tu que foste lá comprar aquilo. Atualmente aquilo entra-te pela porta adentro, sem tu pedires nada a ninguém, certo? É como se cada um dos jornais de papel, neste momento, entrasse, quando tu te levantavas já tinhas o pequeno almoço feito e o jornal lá em cima, já aberto, e a ler-se sozinho para ti, ok? Hoje já não é uma questão de tu escolheres, é uma questão, a informação é-te passada, ok? Ou seja, o perigo, ou os perigos que eventualmente esse tipo de manipulações ou possíveis manipulações teriam na altura, hoje são extremamente exacerbados. Porquê? Primeiro, porque a informação é constante. Segundo, porque nós já criámos aquela sensação, talvez mito, de que precisamos de estar constantemente a beber informação, não é? Eu tenho que estar online, eu tenho que estar... E então, quando tens essa necessidade brutal, se tiveres 3 dias sem comer, tu não gostas de carapaus, mas se tiveres 3 dias sem comer, se te puserem carapaus à frente, tu devoras e dizes, não há mais, não é? Aqui é a mesma coisa. Tu tens a ideia de que eu tenho que estar sempre ligado à informação, tenho que estar sempre ligado, deixa cá ver o que é que eles dizem. E a primeira coisa que eles dizem, tu engoles, não é? E o primeiro boneco que te aparece à frente, tu crês. E mais uma vez, havendo a falta de cultura digital, é muito fácil engolirem, com umas grandes aspas, mas é muito fácil aceitar tudo o que nos põe à frente. Ontem vi um pequeno vídeo muito engraçado, relativamente engraçado, animado, em que davam alguns exemplos de como detectar imagens falsas. Coisa muito básica, muito simples, mas dizia, se te aparece uma imagem de uma pessoa que nunca estaria naquela mesa com aquelas outras pessoas, experimenta ver se no reflexo da mesa está o relógio, não é? Experimenta ver se a sombra do nariz aponta para o mesmo sítio onde as outras sombras apontam. E nós pensamos, mas será que nós chegamos a um ponto em que temos que estar sempre a prestar atenção a estas coisas? Não temos que estar sempre, senão também era uma vida lixada, não é? Parecia que estavas ali num complexo panóptico no meio, a ser observado de todos os lados e a ter a observar toda a gente a todo momento. Mas se calhar, sempre que contamos com a informação que recebemos para tomar decisões na nossa vida, para dar opiniões que sejam relevantes para determinadas coisas, se calhar convém ter esse conhecimento, convém ter alguma cultura. Como as pessoas não têm, como aceitam de bom grado e têm como dado adquirido que têm direito a isto e que usam as coisas porque sabem usar, isto é só carregar no botão, já está. Depois às vezes dá asneira. Eu acho que relativamente a esse ponto e dentro daquilo que me é dado a conhecer e do conhecimento que tenho, eu acho que estão a ser feitas claras melhorias. Se já deviam ter começado há muito mais tempo, claro, não é? Nós estamos a falar de uma realidade que existe já há muitos anos, como dizias há pouco, há 20 e tal anos. Eu fiz um curso de Ciências da Comunicação há 6 ou 7 anos atrás e tive uma cadeira que me falou de digital. E falou-me de digital porque é um professor particularmente virado para essas áreas, porque de resto nada. Mas estamos a falar de Ciências da Comunicação. Eu devia ter 50% das minhas cadeiras a falar-me de comunicação digital, certo? E não falam. A minha filha na escola tem TI ou algo parecido, não é? E eu às vezes pergunto-lhe, eu não lhe pergunto muita coisa, mas lá está, 13 anos, não vale a pena a gente perguntar muita coisa, não é? Não lhe pergunto muita coisa, mas às vezes fala-me das coisas que fala e que dá em TI e diz-me que esteve a falar da motherboard, dos cabos, do Word, do processador de texto X ou da aplicação para fazer desenho Y. E eu pergunto-lhe, mas sabes quem é que inventou a internet? Não, isso ainda não falámos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que saber
esse tipo de coisas, saber que antes do Facebook já existia o LinkedIn, saber que o YouTube foi comprado, saber que há outras plataformas, saber que há outras redes sociais, tudo isso, ter esse tipo de cultura é muito importante. E eu acho que a nível de Estados, e já não falo só do nosso, estamos a falar na generalidade, está a ser feito, já é percepcionada essa necessidade, e estão a ser feitas mudanças. Só que isto é um monstro gigantesco, não é? Tu olhas para professores e vês professores que dão aulas e que dizem: eu não gosto de usar computadores. Hoje será impensável um professor, seja ele de que área for, talomecânica, madeiras, que era uma coisa que nós tínhamos na nossa altura, não é? Mas não usar computador, porque se calhar no computador faz desenhos para fazer coisas depois em madeira, mas no entanto isso ainda existe. Não podemos dizer: olha, você não gosta de computadores, tem que se ir embora. Não podemos. Mas se calhar há campanhas de sensibilização que começam já a ser feitas a nível dos professores, a nível dos alunos e essencialmente a nível dos pais, porque não podemos passar esse ónus todo para os Estados, para os governos. A sociedade tem que perceber isso e para perceber isso tem que querer perceber. Eventualmente vão percebendo aos poucos e às vezes pelo lado negativo, não é? Por exemplo, muita gente agora com estes recentes escândalos nas redes sociais, houve muita gente que repensou e foi ver as definições de segurança. Mas já usam aquela rede há 10 anos e nunca tinham ido às definições de segurança, não é? E isso não é... O download da data do Facebook. Fazer o download da data... Eu já tinha feito. Mas vê, e por exemplo, agora imagina, isto agora num pequeno à parte, mas um curioso à parte. Se amanhã tu desconfiares que essa rede social vendeu os teus dados, ou deu os teus dados, ou alguém conseguiu os teus dados dessa rede social, tu vais-te queixar e dizes assim: oh, senhores da rede, desculpem lá, os meus dados foram usados. Se eu estivesse nessa rede, sabes o que é que eu te diria? Espera lá, tu não fizeste download da tua informação para o teu computador? Tens certeza que tens o computador protegido? Tens, mesmo, bem protegido? Então olha, traz os teus advogados, que nós levamos os nossos e vamos ver quem é que tem os computadores mais protegidos. Não é? Até isso. Ou seja, pensar nestes cenários devia ser uma coisa normal para quem anda nestes mundos. Para quem passa o dia ligado, nós acordamos de manhã, vamos a caminho da casa de banho e já vamos com isto na mão. Não é? E estamos ali sentados e já há pessoas que estão no banho com aquelas bolsas que levam para a praia e estão no banho a esfregar as costas e a ver o Instagram. Não podemos pôr o ónus disto sempre nos outros. Tem que ser em nós. Nós temos que nos esforçar. Quem inventou a internet não foram os governos. Bem, sabemos, houve um governo em particular, não é? Que teve um grande papel nisto, mas quem inventou e quem dinamizou e quem está a fazer crescer estas coisas não são os governos, não são os Estados, são as pessoas, são os utilizadores, é o nosso desejo de ter mais, de ter diferente. Então também devemos contar com esse desejo de ter mais e de ter diferente para saber usar as coisas, para conhecer as coisas. Uma saudosa professora de filosofia minha, a professora Isabel Freitas, ela ia para as aulas com sacos do Pão de Açúcar cheios de folhas. Ela andava de um lado para o outro. Os alunos brincavam com ela por causa disso, não é? Para não dizer que usavam. E ela ia para as aulas e levava sacos de plástico cheios de folhas e fotocópias e apontamentos. Não é? Nós hoje levamos uma flash drive, ou nem isso. Ligamos à Dropbox ou à Google Drive e está lá tudo. Não sei se é um Gutenberg, mas eu costumava dizer que é uma nova esperança, sabes? Temos aqui um novo começar, uma nova oportunidade. Depois, tal como a prensa do Gutenberg, tudo vai depender do uso que nós lhe damos, não é? Tipo, a prensa do Gutenberg imprimiu determinados livros, estou-me a lembrar de um em particular. Não devia ter impresso. Eu sou dos gajos que diz devia. Os livros devem ser impressos, os bons e os maus, as bestas devem ser ouvidas.
Depois, ou vidas que mais não seja para nós sabermos como é que elas pensam, para podermos lutar contra elas, certo? E às vezes não é só pelo teu direito a expressar-te, é porque tu, besta, quanto mais falares, mais eu conheço de ti. E se eu tiver que te contrariar... Eu detestava Kant, quando tive esta professora, eu detestava Kant, mas mesmo detestava Kant, era uma coisa... Eu sou literalmente um Nietzscheano, adoro Nietzsche, gosto muito de Nietzsche, e não gostava nada de Kant. Mas lia Kant de trás para a frente e lia os livros que ela mandava e lia os artigos que se encontrava sobre o Kant, que era para poder falar mal do Kant, para dizer, este tipo não percebe nada disto, é um parvo, não é? Lá está, as bestas devem ser ouvidas, não que o Kant seja uma besta, ou tivesse sido uma besta, mas as bestas devem ser ouvidas. Agora, e voltando ao cerne da questão, sim, ajuda, claro que ajuda, desculpa, claro que ajuda a espalhar a literacia. Tens um exemplo perfeito, a Khan Academy. A Khan Academy, em que pegas em pequenos vídeos, há coisinhas no ar, certamente, pegas em pequenos vídeos e ensinas coisas que eventualmente tinhas que estar numa universidade XPTO para conseguir aprender. A Patrícia tinha 8, 9 anos e ela tem computador desde os 2, a Patrícia é minha filha, né? Tem computador desde os 2 anos. E o computador dela sempre esteve na sala, ao nosso lado. Nós estamos no sofá, ela tinha o sofá dela e tinha lá o computador. E um dia, ela tinha os seus 8, 9 anos, ela estava muito calada, há imenso tempo, no computador. E eu perguntei-lhe, o que estás a fazer? Eu não sou daqueles pais que põem filtros e... Acompanho. O que estás a fazer? Estou a mudar a skin ao meu personagem do Minecraft. E aquilo fez-me assim um plink atrás da orelha. Porquê? A Patrícia tinha-me falado há uns tempos antes sobre o Minecraft. Eu não sabia se ela ia gostar, senão arranjei-lhe uma daquelas versões, menos próprias, um trial, vamos dizer-lhe assim. Arranjei-lhe um trial para ela experimentar. Naquela, se ela gostar do jogo, então eu vou-lhe comprar o jogo original. Mas eu sabia que no trial não era possível mudar o skin. Patrícia, mas como é que estás a fazer isso? Então estou. Eu fui ver o que é que ela estava a fazer no computador e a minha filha tinha o Regedit do Windows, o computador dela é um Windows, tinha o Regedit aberto. Eu tenho 44 anos, eu não mexo no Regedit, okay? Tenho medo de mexer no Regedit. Ela tinha o Regedit do Windows aberto e tinha uma janela ao lado com um filme do YouTube. E ela carregava no play 3 segundos e aquilo dizia, procura a linha tal, pause. E ela procurava a linha tal, play, onde diz não sei o quê, altera para não sei o quê, pause. E ela alterava. Little hacker. Ok, e tinha 8 ou 9 anos. Eu nesse dia comprei-lhe o original, disse logo, a sério, mereces, não é? Mereces mesmo. Mas foi ela foi ao YouTube e procurou como fazer isto. Não é? Ela está no 8º ano e no outro dia disse-me, pai, tenho que desenhar uma esfera. E eu, está bem, então qual é o problema? As esferas têm muita luz, têm muitas sombras, têm brilhos, não sei bem como é que vou fazer. Tu, mas sabes onde é que tens que ir procurar? É verdade. E pronto, e foi ao YouTube e procurou como é que deveria desenhar uma esfera, certo? Eventualmente nós antes iríamos à biblioteca, ou à biblioteca, tipo, não tínhamos muito mais sítios onde ir. Mas os nossos filhos hoje, com 10, 11, 12 anos, não saem das nossas casas para ir a uma biblioteca, até porque nós não queremos que eles vão. Sei lá onde é que é a biblioteca, isso é onde? Vais com quem? Vais como? De metro? Estás doida? Não, eu vou-te lá levar, mas eu hoje não tenho tempo. Temos que esperar até amanhã. Na nossa altura, mesmo que os nossos pais não soubessem andar à biblioteca, nós tínhamos que descobrir e íamos lá, não é? Hoje eles não precisam disso. Hoje eles vão ali e procuram. Sem dúvida que a internet veio ajudar, é uma muito boa ferramenta. Aliás, nenhum de nós conseguiria conceber o mundo hoje sem isto, não é? Como é que nós faríamos quase tudo, eu já não digo tudo, mas como é que nós faríamos quase tudo sem internet, não é? O consumo de vídeo naquela casa é doentio.
A Patrícia sempre teve, desde pequena que ela sempre viu muito on demand, fosse por DVD, fosse web. Ela, lá está, no computador dela, ela viu as misteriosas cidades do Horto todas em DVD, a Volta ao Mundo do Willy Fogg e tal. Foi crescendo e começou a ver as nossas séries de televisão. Nós não temos esse tipo de filtro em casa de tu não podes ver isto porque não tens idade. Está connosco, pode ver o que quiser, nós vamos explicando quando as dúvidas surgem. E damos-lhe à vontade para que as dúvidas surjam. E suscitamos algumas também. E ela começou a ver coisas que seriam eventualmente acima da média da idade dela, não é? Há uns anos atrás a série favorita dela era o Dexter, e depois do Dexter passou para o Hannibal. Okay? Já me disseram por vidas dúvidas, é melhor fechar as facas lá em casa, a gaveta das facas, fecha porque o tipo nunca sabe. Não, mas e há um dia que eu digo, Patrícia, queres ver isto connosco? Ah não, estranhei. De repente eu começo a ver que ela está a ver as coisas dela. E é assim, ela chega a casa e normalmente ainda não está ninguém em casa quando ela chega e ela liga a televisão num dos canais por cabo de desenhos animados, que gosta, provavelmente o Cartoon Network é dos que ela mais vê, enquanto está a lanchar. E acaba de lanchar, a televisão fica naquele canal e ela vai para o quarto, ou mesmo que fique no sofá, mas pega no tablet e pega no telefone, e no telefone está a mandar uma mensagem e no tablet já está a procurar vídeos no YouTube. E se ninguém lhe disser nada, não é costume, costumamos dizer qualquer coisa, mas se ninguém lhe disser nada, são 11 da noite e ela está a ver vídeos no YouTube. Ok? Para quando nós dizemos, normalmente depois de jantar, olha, vamos ver uma série, e ela sabe, este é um momento que há ali de família, sabes? Eu paro, a minha mulher, nós paramos para ver uma série e ela aproveita e diz, vá, eu vou estar um pouco convosco. E como há séries que ela gosta de ver, Blacklist, coisas assim do género, fica ali e quando aquilo acaba, então, queres ver outro episódio? Ah, não. Tablet. Nós víamos séries americanas e novelas brasileiras. Não é? Ponto. Sim, é uma verdade. Principalmente estes serviços de streaming, como é o caso do Netflix, não é? Permitem-nos descobrir estas coisas. Ainda antes do Netflix, para aquelas pessoas que tinham interesse no tema, recorrendo mais uma vez, eventualmente a fontes menos próprias, não é? A TV Torresmos, como a gente lhe costuma chamar, e ouvíamos falar de uma série XPTO, um bocado mais abstrata, um bocado mais estranha, íamos procurar, fazíamos o download e começávamos a ver, mas ainda era pouca gente que fazia isso. De repente tu tens um mundo inteiro, esta semana, hoje, a esta hora, eu tenho a certeza que deve haver centenas de pessoas a cantarem o Bella Ciao, não é? Há centenas de pessoas no mundo a cantarem o Bella Ciao, um hino antifascista italiano, não é? Ninguém tem noção que aquilo era um hino antifascista, que era das senhoras que andavam lá nas colheitas e não sei quantos. Ninguém tem noção disso, mas estão todos a cantar o Bella Ciao. Porque há uma série espanhola, ainda por cima, que não tem nada a ver com o hino antifascista italiano. Há uma série espanhola, onde, por sua vez, os criminosos são os heróis da história, o que também é um dado interessante nestas mudanças, não é? Que há agora. E pôs o mundo inteiro a ver uma série espanhola, onde passa um fado português. E de repente vemos o Borgen, uma série sueca, não é? E vemos séries alemãs, que tipo, a única série alemã que passava cá era o Inspector Max, e pouco mais do que isso, não é? E isso é muito bom, porque nós começamos a perceber também, por exemplo, outras culturas. Mais uma vez, está a ajudar à tal literacia, não é? Está a ajudar à tal literacia. Depois, às vezes, nós estragamos a ajuda, damos cabo da ajuda. Um dado curioso, experimenta procurar, quando estás a ver séries televisivas, experimenta procurar os momentos em que qualquer ator, qualquer personagem, pega numa flash drive. Okay? Isto acontece invariavelmente. Há um personagem, uma série alemã, francesa, espanhola, americana, que diz:
passa-me aí essa flash drive. E as nossas legendas dizem, dá-me aí a pen. E eu pergunto-me, ora porquê? Ok? É uma flash drive. Aquilo nem sequer escreve, é que não podemos dizer, não, mas é que isso é uma caneta, por isso é que nós dizemos pen. Aquilo não escreve, aquilo lê, é um instrumento de leitura, nós escrevemos naquilo e depois conseguimos ler a partir de lá, certo? Eles dizem, os atores dizem, a flash drive. E a legenda diz, a pen. Lá está, mais um daqueles exemplos do lado perverso, sabes? Às vezes nós também olhamos e dizemos, não, mas é que os americanos dizem não sei o quê. Não, nós entendemos que os americanos dizem não sei o quê. Nós pusemos ali um filtro, lá está um paratexto qualquer, ali, que é um filtro. E isso acontece também. Acontece, por exemplo, e tu tens isso, quando tens variações entre aquilo que é mostrado em determinados países e aquilo que é mostrado cá, não é? Não sei se terá sido essa a razão, mas a Casa de Papel, em Espanha, passou completa, cá teve 2 seasons. Vamos deixá-los aqui, à espera, sofrer mais um bocadinho, e vamos garantir que quando vier a segunda season vai estar toda a gente a querer ver a primeira, mesmo os que não viram. É um truque, não é? É um truque, é marketing. Mas lá está, são alterações que se fazem. Esse é um marketing, relativamente inócuo. Há outro marketing, como falavas há pouco, que se calhar enquadra-se, ou pode ser enquadrado dentro de temas como propaganda, que se calhar já não é tão inócuo quanto isso. E faz-se, mais uma vez, a tal da cultura. Era bom que nós soubéssemos que estas coisas se fazem. Porque tu terás quase certamente a mesma ideia de que eu, de que a grande maioria das pessoas não sabe. E se nós falarmos com as pessoas e começarmos a falar disto, a primeira resposta é logo, claro, é assim, claro, não, eu estou atento, eu estou muito atento a isso. E depois vês os tipos a pegarem no telemóvel e ver assim os settings, a ver se eu já tinha isto ou não. Não é? Porque afinal não tinham. Não estavam assim tão atentos quanto isto. Ou seja, isto é assim um grande oroboro, um grande círculo que volta sempre ao mesmo. Há uma falta de cultura digital que não permite que o tal, eu não lhe diria sonho, porque não é um sonho, mas a tal ideia da internet como uma cena fantástica não permite que ela se realize mais. Vai ter sempre um lado negativo. Digital e tudo isto vai ter sempre um lado negativo, que é o fator humano. Nós somos humanos e, como tal, vai sempre haver alguém que vai querer explorar alguém. Vai sempre haver alguém que quer explorar alguém, vai sempre haver alguém que quer ganhar à custa do outro, que quer enganar, vai sempre haver isso. Mas poderão ser feitas e alcançadas coisas melhores, muito mais coisas, à medida que nós vamos tendo essa cultura e à medida que essa cultura digital vai sendo passada. Eu acho que estamos como, agora começa a ser outra vez um lugar comum, começa a ouvir-se novamente, mas é uma realidade. Estamos numa era de conteúdo, certo? E estamos a começar a dar valor ao conteúdo, a bom conteúdo. Há uns anos atrás, um bom post num blog para o Google era 300 palavras e agora são 2000. Não é? Long form posts começam a ter mais valor. As pessoas dizem, já que eu tenho que escrever ou já que eu vou perder tempo a ler, entenda-se, já que eu vou passar tempo a ler, então que ganhe alguma coisa com isto. É o conteúdo é que interessa. A forma como ele nos chega, o meio através do qual ele nos chega, influencia o conteúdo, porque é natural que isso aconteça, não é? Nós num jornal só tínhamos um determinado espaço para escrever, não é? Nós fazemos a paginação e dizemos guarda aí 500 caracteres para esta notícia. Na internet em determinado tempo também, não é? Nós fazíamos um tweet só tinha 140 caracteres, agora já tem 280, mas calma, já podemos pôr um vídeo e arranjamos maneira de escrever um texto com 2 páginas, tiramos uma fotografia e pomos-la lá e de repente já não escrevemos 280 e escrevemos 1000. O meio é mensagem? Se calhar não. A Cullen, uma criatura genial, mas hoje há outras formas de olhar para a coisa, sabes? Não sei se o meio é mensagem. Mauzinhos que possamos ser, nós não vamos toldar o avanço das coisas e vamos partir do pressuposto que vamos entender isto como um avanço. Não vamos toldar o avanço das coisas por causa disso. Não vamos dizer, olha,
Não vamos fazer vídeos para o YouTube, porque senão os cameramenos vão para o desemprego. Olha, cameramenos, comecem a fazer vídeos para o YouTube, certo? Agora, ainda vai demorar um bocadinho. Convenhamos. O Facebook matou o Twitter, mas o Twitter ainda não morreu, não é? Mas em todas as conferências onde tu vais, e nós já nos cruzamos em algumas, há sempre um conferencista que diz: isso o Twitter já morreu. Temos o Trump que prova que não é? Tipo, não morreu. Aliás, os Buggles diziam em 79, não é? Video killed the radio star. Não matou coisa nenhuma, não matou, não venham com conversas. Temos o Nuno Marco, temos o outro, o Fernando Alvim, e no mundo inteiro há carradas deles, ou seja, estrelas da rádio, essencialmente, e que começaram como estrelas de rádio, muitos deles, e que, aos quais o vídeo até veio dar um boost, certo? E hoje tu tens os programas de rádio a serem transmitidos como televisão. Mas não é televisão porque é no YouTube, mas são transmitidos como televisão, tem uma produção, tem uma câmara que aponta para ali, os tipos têm um guião, mais ou menos, e fazem um programa televisivo, que é um programa de rádio. Só não lhe chamamos televisivo porque não passa na televisão. Mas espera, então e se eu ligar o canal do YouTube na minha televisão, então já é um programa televisivo? Se calhar é, não é? Porque televisão é aquela coisa, não é? É aquele caixote que lá tem, é a minha televisão. A minha televisão não é RTP1. A RTP1 é um canal de televisão. O que nós estamos a ver agora é que o YouTube é um canal de televisão. O YouTube é um canal de televisão. Um canal de televisão sem ter uma grelha programada, não é? Não linear. Ou seja, é um canal de televisão em que nós podemos escolher coisas, são-nos recomendadas coisas. Se quisermos, temos grelhas feitas por nós. Se quisermos, podemos seguir grelhas que outros fazem. Mas é um canal de televisão. Mais uma vez, o Pedro vai buscar assim a ideia. Olha eu para mim falar jogador da bola, Pedro, em terceira pessoa. Mais uma vez, eu vou buscar a ideia do lado negativo da coisa, do lado perverso da coisa. É um canal de televisão e isso faz com que os nossos filhos digam: então eu posso ter o meu canal de televisão. Podes ter o teu canal de televisão. Então vou ser um youtuber. Onde é que está o Feromonas? O Feromonas, que há 3 anos atrás a minha filha disse que estávamos lá em cima na Comic Con e a minha filha disse: pai, está ali o Feromonas, e estava doido e aquilo estava cheio de gente para ver o Feromonas. Onde é que está o Feromonas hoje? O que é que ele está a fazer? Alguém ouve falar do... Tu há pouco falaste do Circásio, mas quando eu comecei a ouvir falar do Feromonas ninguém falava do Circásio. Entretanto o Feromonas morreu, entre aspas, não é? Mas morreu. E o Circásio vai para onde? E o Ante vai para onde? E o Ricky Fazeres vai para onde? Percebes? A partir do momento em que aquele grupo de pessoas que ali está, ou aquela pessoa que ali está, que fala para pessoas de 13 anos, entretanto as pessoas de 13 anos crescem, já não os querem ouvir falar, não é? A minha filha já... Há youtubers que ela já não segue, deixou de seguir. Porque, é infantil. Independentemente de eles terem 30, é infantil. Mas viram outros com 13 anos. Sim, mas estes com 13 anos já chegam com uma escola diferente. Estes com 13 anos já começaram a ver outros youtubers logo a partir dos 6. E começaram a ter outros interesses logo a partir dos 6. E quando chegam a este youtuber já se adaptou, já se renovou, e para isso necessita da tal cultura digital, precisa de saber o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, o que é que eles estão a gostar, onde é que eles vão ver coisas. Ou ele já se renovou, ou então morre também. E com eles morrem os sonhos desses nossos filhos que dizem: eu quero ser youtuber. E durante um ano, se calhar não é mais do que isso, só é 6 meses, durante um ano dizem: é isto que eu quero. E compram livros sobre como ser youtuber, vão tirar cursos sobre como ser youtuber. E depois ao final de um ano, afinal percebem que a minha filha tem um canal no YouTube, ela põe lá vídeos há 2 ou 3 anos. Não sei, tem 30 ou 40 seguidores, uma coisa assim. Mas está contentíssima com isso. São vídeos a ensinar como é que se joga determinados jogos. E no outro dia fez uma curta, tipo de 12 minutos, com uma teoria sobre o Rei Leão, sobre a história do Rei Leão. Mas fez ela, inventou, fez a montagem, usou o iMovie, fez a montagem, montou, fez... Ok, e eu já lhe perguntei: olha lá, mas tu não queres ser youtuber? Não, pai, não, eu gosto de fazer isto. Ótimo, porque tens noção de que, o Circásio, o Anto, neste momento são produtos comerciais.
Neste momento são produtos comerciais. Se calhar não começaram como produtos comerciais. Alguns não. Mas outros sim, outros começaram de raiz como produtos comerciais. Disseram, vamos desenhar aqui este tipo para ele ser um produto comercial. Não é? Temos o Japão que é o melhor exemplo disso, onde são criadas estrelas para serem vendidas. Assim, todos os dias. Por isso, também tem esse lado negativo, não é? Tem esse lado negativo de dar uma ideia de que isto é tudo tão fácil, é tudo tão... vou ter o meu canal. Tu depois vais dizer o quê? A primeira vez que a minha filha pensou em fazer um vídeo para o YouTube, não, o primeiro vídeo ela fez, mas quando foi o segundo, eu disse-lhe, olha, eu estive a ouvir o teu vídeo, há ali uma parte que não se percebe, tu falaste muito depressa, e depois há uma parte em que tu és muito confusa. Pai, está bem, mas foi o que me saiu. Não, tu tens que escrever primeiro. Escreves o texto e depois gravas. Está bem, mas isso tem que escrever. Lá está, tens que escrever. E isso já dá trabalho, não é? Tem que haver alguém que lhes diga, tu até podes ser um ante, tu até podes ser um circásio, por favor, não sejas, mas tu até podes ser um desses, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Fazer aquela vozinha do rico e fazeres, se calhar dá-lhe algum trabalho. Mas sim, é bom podermos criar os nossos canais, correndo aquele risco que falávamos há pouco, né, da tal câmara de eco, de ficarmos muito fechados sobre o que gostamos e sobre o que queremos ver, mas lá está, conhecer os hábitos de consumo, por exemplo, do vídeo, é muito importante. Eu no outro dia, quando a Patrícia fez um vídeo de 10 minutos, eu perguntei-lhe, olha, mas o vídeo não é um bocadinho longo? Porquê? A maior parte das pessoas não vê vídeos longos, por exemplo. Não é? Mais ainda, há pouco tempo foi publicado um estudo, estudos confirmam, não é? Mas há pouco tempo foi publicado um estudo que dizia qualquer coisa como um live streaming, as pessoas estão dispostas a ver um live streaming até 3 vezes mais longo do que um vídeo pré-gravado. Não é? Mas tu saberes este dado é tremendamente importante para ter sucesso como youtuber ou como outra coisa qualquer que envolva vídeo no digital. Não é? Mas saber isso, saber que as pessoas estão dispostas a estar mais tempo a olhar para um live streaming do que para um vídeo pré-gravado, pode fazer com que tu tenhas sucesso ou não. Porquê? Porque tu gravas vídeos de 10 minutos e depois dizes, ao fim de 6, ninguém vê esta porcaria, vou desistir. Se soubesses disto, em vez de teres gravado vídeos de 10 minutos, gravavas vídeos de 3. E se calhar tinhas feito um live streaming de 10 e toda a gente via e tu no fim dizias, amanhã eu ponho aqui um vídeo curtinho sobre o tema, venham cá ver outra vez. Não é? Mas para teres acesso a isso tens que ler o tal estudo. Não é? Estas coisas são importantes. Saber, tu há pouco falavas de hábitos de consumo, não é? Mas há estudos sobre os hábitos de consumo e saber e conhecer esses estudos para produzir coisas é importante. Não é? Mas hoje, como é tudo muito fácil, nós fazemos sem nos preocuparmos com isso, porque o máximo que pode acontecer é, olha, perdi aqui meia hora em frente à câmara, que se lixe. Então, mas se tivesses perdido 1 hora a procurar no Google sobre o que é que as pessoas veem na internet, não é? Que tipo de pornografia é que as pessoas veem na internet? Dependendo do tipo de pornografia que eles veem, é o site que eu vou fazer. Se veem pornografia com flores, faço um site com flores, não é? É estranhíssimo. Às vezes as pessoas perguntam-me, porquê é que tu olhas para estudos da Pornhub? Por amor da santa, não é? Portugal é o 88º maior país do mundo em termos de população. É o 41º em termos de consumo de pornografia no Pornhub. Percebes? De 88 em termos de população para 41º em termos de consumo de pornografia. Saber isto é importante. Saber isto é importante, não é? Porquê? Porque tu vais fazer um vídeo qualquer e a meio mandas uma boca relativamente à pornografia ou mandas uma boca relativamente a uma atriz, porque tu vais aos estudos da Pornhub e vês qual é a atriz que os portugueses mais procuram. E tu, no meio do teu vídeo que fazes, mandas uma boca com o nome dessa atriz e já sabes que vais chamar a atenção uma série de público que, entretanto, estava quase a desistir porque o vídeo estava longo, não é? Mas é preciso ter esta noção, é preciso ter a noção de que esta informação existe. Que existe, que está disponível, que basta pesquisá-la. Isto é cultura digital. Isto é cultura digital. Eu sou o primeiro
e nós já nos conhecemos há um tempo nas redes e tudo, e tu sabes, eu sou o primeiro a dizer que a relação é o essencial, certo? Eu quando dava formação dizia isto aos meus formandos, ou quando dou formação digo isto aos meus formandos, quando ia a empresas, falar com empresas, dizia isto às empresas, ou seja, eu antes de ser o seu fornecedor quero ser o seu amigo. Isto é um lugar comum e a malta diz isto, mas não é, eu quero mesmo ser seu amigo, quero ir almoçar consigo, jantar consigo, para beber uns copos e tal, e depois de sermos amigos vamos fazer um trabalho muito melhor do que de outra forma, ok? Pelo menos nesta nova realidade a coisa funciona muito bem assim. A naturalidade pode continuar a haver, só que pode ser uma naturalidade informada. Eu não estou a dizer, malta, programem o vosso texto ao mais ínfimo detalhe. Às vezes é necessário. Eu lembro-me de há uns anos atrás ter escrito um texto no meu blog e 12 horas depois de eu ter escrito esse texto tive um comentário do António Granado que dizia assim: queres conquistar o mundo, estás na primeira página do Google. 12 horas depois de eu ter escrito um determinado texto, eu estava na primeira página do Google quando tu fazias a pesquisa por um determinado termo. Okay? Só que eu demorei 7 horas a escrever aquele texto. Eu queria reclamar de uma empresa que vendia eletrodomésticos e eu disse, eu vou reclamar a sério. E demorei 7 horas a fazer um texto, mas eu medi o número de palavras, medi o número de palavras-chave que estavam no meio do texto, medi o número de parágrafos, medi o peso das imagens, as alt tags tinham as palavras-chave. Eu fiz, aquilo foi matematicamente pensado para estar na primeira página do Google. Isso pode acontecer. Se eu podia ter escrito um texto muito emotivo, podia. E aquele até está emotivo, mas podia ter escrito um texto meramente emotivo. Não tinha tido o mesmo impacto. E naquele momento eu precisava desse impacto. Eu hoje já não preciso de medir tanto. Mas quando estou a escrever, por já saber como se faz, quando estou a escrever um texto, quando decido qual é a palavra-chave do meu texto, eu já começo a pensar, olha, se calhar eu escrevi esta palavra vezes mais, deixa-me alterar aqui um pouco. Isto não é perder a naturalidade. É melhorar em várias formas diferentes o meu conteúdo. Isto é quase vender banha da cobra, mas é uma realidade. Isto é conversa, eu estou aqui, eu estava pronto para ir para cientologista, não era? Tipo, para a cientologia aqui. Não, é seguir as regras do algoritmo. É conhecê-las. Era o que eu te dizia há pouco. João. As bestas têm que ser ouvidas, certo? Nós ouvimos as bestas, não é porque queremos ser amigos delas ou queremos fazer o que elas dizem. Ouvimos as bestas para saber quais são as regras pelas quais elas jogam. Porque é parvo nós entrarmos no jogo dos outros sem conhecer as regras. É o jogo deles. Se nós não conhecemos as regras, a não ser que seja um jogo de sorte, ou seja, sem regras, é garantido que perdemos. Então, a ideia é, vamos conhecer as regras e depois estamos prontos para jogar o jogo, seja com quem for. Neste caso, o algoritmo. Vamos conhecer as regras, vamos saber o que é que as pessoas procuram no YouTube, vamos saber a que horas é que... Tu vês que eu ponho fotografias dos meus discos de vinil, não é? E dos discos que vou ouvindo. Já várias pessoas me disseram, mas por carga d'água é que tu pões as fotografias às 10 da noite? Porque se eu as ponho às 8 da noite, tenho metade dos likes na fotografia e não tenho comentários. Se eu os puser às 9 da manhã, tenho um terço e não tenho comentários. Se eu os puser às 10 da noite, não só tenho mais likes, como tenho comentários. E isto, mais uma vez, faz toda a diferença. Eu estou a perder a naturalidade? Não. O meu disco está lá a tocar. O meu disco está lá a tocar. Começa a tocar às 7 da noite quando eu chego a casa, ou às 8 da noite, e se calhar está lá a tocar até à meia-noite. Mas eu tirei a fotografia e digo, em vez de pôr agora, ponho daqui a bocado. Porque é a altura em que ela é mais eficaz. Quando da minha mais recente passagem pela faculdade, na Nova, na licenciatura e também no mestrado agora das Ciências de Comunicação, eu comentei isso várias vezes. Eu vi várias vezes, tinha muitos colegas, vi os meus colegas, é um curso diurno, os meus colegas eram maioritariamente jovens, não é? 18, 19, 20 anos, e eu via muito pouca, não era consciencialização política, mas era muito pouca apetência para o tema. Ninguém falava de política, ninguém falava de nada dessas coisas, ou falava-se muito pouco, tirando algumas raras exceções, e tirando também algumas coisas muito evidentes, porque eu estava na Nova, e estando na Nova, na FCSH há coisas que são muito evidentes, não é? E há posicionamentos políticos muito evidentes, mas tirando isso, a grande maioria das pessoas não falava do assunto, passavam uma licenciatura 4 anos e não se falava do tema. Há um risco, mas mais uma vez,
Eu acho que está a haver alguma preocupação e investimento nesse campo. Eu esta semana vi, quando foi a cerimónia evocativa da Batalha de La Lys, em França, a conta de Twitter do Emmanuel Macron transmitiu live a cerimónia toda, na sua conta pessoal, okay? Transmitiu live a cerimónia toda, e multiângulo, okay? Ou seja, o Twitter, juntamente com o Periscope, permitem a canais de televisão, por exemplo, injetarem para a API da aplicação diversos sinais. E então, basicamente, tu estavas a ver na conta de Twitter do primeiro-ministro francês, ou do presidente francês, estavas a ver a televisão. Isso é saber adaptar-se, ok? Ou seja, é pensar assim, espera, não vou fazer isso, eu não vou fazer porque assim eles deixam de ver os anúncios que eu tenho no intervalo do telejornal, era só que faltava. Ou pensar, não, eu vou fazer porque eu quero que as pessoas percebam o valor que tem a reinformação neste formato, que é o vídeo, certo? E quando eles vierem à conta deste político e ele não tiver a fazer, pode ser que alguém lhes diga, olha, mas eu aqui na conta do canal de televisão estou a fazer, podem ver. Ou, olha, mas aqui no canal de televisão eu estou a fazer, podem ver. Ou ainda, olha, começamos a transmitir aqui, queres ver o resto? Passa ali ao canal de televisão. E se o canal de televisão estiver à distância de um clique, porque muitas das vezes tu vais, é como cá em Portugal, não é? Ou é RTP Play, ou há 5 notícias na net, ou se estiver à distância de um clique, então por que não? Clicas e vês, certo? É uma questão de adaptação, não só das entidades políticas, mas também dos média tradicionais perderem o medo de entrar para estes campos. Tu lembras-te perfeitamente, e ainda hoje muitos fazem, infelizmente, que os jornais faziam notícias e nunca punham um link. No site da Bloomberg vimos que... Então o link para o site da Bloomberg. Era só que faltava. Eu dei formação a entidades do campo da imprensa, me diziam, era só que faltava. Então a gente põe lá para o site da Bloomberg, eles clicam e vão-se embora do nosso site. Então, e se o vosso site for muito bom, eles voltam. Não é? Se o vosso site for bom e tiver boa informação, eles vão a outro sítio e dizem, ainda bem que eles me deram a conhecer este site, deixa lá ver se eles têm mais, e voltam. É uma adaptação, é um esforço de adaptação. Mais uma vez, João, é necessária cultura digital, é necessário bater à porta dos jornais, das televisões, dos políticos, é necessário bater-lhes à porta e dizer, olha, vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Não é só o que é que pode ganhar, mas é porque é que você pode ganhar se fizer coisas assim. Okay? É explicar-lhes, vamos perder o medo, vamos arriscar qualquer coisa. Não tem muito a perder. Mas eu perco a imagem dos jornais, já ninguém os lê. Não é? Já ninguém os lê, vai perder o quê? Eu perco os anúncios no intervalo da novela, já ninguém a vê. E quando chegam aos anúncios fazem clique e mudam. A dona Joaquina, que é já a única que vê novelas, quando chega à altura do anúncio diz, deixa lá ver se está a dar a do outro canal, e muda para o outro canal. E culpamos a televisão pela falência das rádios, e ao fim e ao cabo as rádios ainda cá estão, porque muitas delas lá souberam adaptar-se. Eu sigo rádios nos Estados Unidos da América, rádios fantásticas via internet, porque eles souberam adaptar-se. Olha, eu tenho um programa que gravo para a rádio, e como tenho muita gente espalhada pelo mundo que não ouve rádio, ou porque não ouve em direto, não tem tempo, e porque o seu time zone é completamente diferente do meu, ou porque, por exemplo, não ouve rádio, então eu disponibilizo o meu programa de rádio aqui, na internet, em formato MP3, num podcast, certo? Temos os tipos da rádio que me colocam os vídeos, lá está, como falávamos há pouco das nossas rádios, que têm as emissões em vídeo e metem nas redes sociais. É saber adaptar, é perder o medo, deitar a culpa para o novo que chega, é o que a humanidade sempre fez, não é? O novo que chega é sempre o mau. Eu já estou mesmo a ver, a imaginar o Cro-Magnon a dizer do nerd dental, opa, este gajo é que vai dar cabo de nós, não é porque é novo. Não, este gajo vai melhorar-nos, vamos deixar de ser Cro-Magnons, vamos passar a ser nerd dentais. Ele vai melhorar-nos. Nós temos que nos adaptar. Aquilo que nós fazemos, a maior parte das vezes, eu ainda hoje tive esta conversa com alguém que trabalhava num grande grupo noticioso em Portugal, um grande grupo de imprensa,
E estávamos a ter precisamente esta conversa esta manhã. Era a coisa de, quando apareceram os jornais online, tinhas muitos jornalistas que diziam, ok, escrever, então era só o que faltava, olha agora, vem-me roubar o lugar. E os editores que diziam, olha, já escreveste o artigo para o jornal? Já, então passa aí para a gente pôr no online. E em vez de apostarem em dar-lhe formação para eles saberem escrever para o online, não. Dizia, dá aí o que já escreveste, que eu vou pôr ali no online. E depois dizia, isto online é uma porcaria, ninguém lê isto, ninguém lê... Claro que não lê isto, então tínhamos textos que pareciam aqueles textos do Pacheco Pereira, não é? Lembras-te do Abrupto, o site do Pacheco Pereira, que ninguém conseguia ler aquilo, independentemente da genialidade do senhor, ninguém conseguia ler aquilo, porque eram manchas de texto gigantescas, porque aquilo era escrito para a revista. No online não funciona. Mas quem mandava dizia, em vez de dizer, vamos dar-vos condições de vocês aprenderem a trabalhar com esta nova ferramenta, não, oi, escreve lá para a antiga que a gente depois põe aqui. Ah, não funciona, pois eu sempre disse que isto não funcionava, é uma porcaria. Mas estás a ver que, por exemplo, nas televisões, uma coisa engraçada, já se começam a criar conteúdos específicos para os canais digitais. Há relativamente pouco tempo eu vi uma série, foi assim num exercício de... Estás a ver aqueles... Lembras-te do Nome da Rosa? O Nome da Rosa, o Salvatore, minha culpa, minha máxima culpa. Ora, como eu não tinha nenhum silício para apertar, nenhum chicote, nenhuma chibata, eu pensei, bem, vou ver isto. E vi uma série que é a Casa do Cais. E ao fim de cada episódio, eu sentia-me em paz com o mundo. Dizia, tipo, parecia que tinha as costas em sangue, sabes? mas pensei, lá está. Eles fizeram isto e puseram aqui. Eles não passaram na RTP, não passaram no Canal 1. Que isto passado no Canal 1 não funcionaria. Não funciona porque eles dizem coisas que não deviam dizer num canal aberto, não funciona porque isto é uma coisa muito curtinha, é tipo um intervalo e a Dona Joaquina ainda vê coisas longas, né? Vê o preço certo e vê não sei o quê. Mas aqui funciona. Funciona precisamente porque é curto, porque não demora muito tempo. Funciona porque eles dizem tudo o que querem dizer, em demasia, mas dizem tudo o que querem dizer. Funciona porque é feito para aqui. Ou seja, já há algum esforço de adaptação. É sinal que eventualmente há lá mentes no meio dos canais tradicionais, há mentes que ainda se esforçam e começam a pensar na coisa. É necessário que quem manda tenha conhecimento disso. Eu cheguei a dar, enquanto formador, cheguei a dar formação a grupos de comunicação. E era uma coisa que eu dizia muitas vezes quando acabava as formações, eu dizia, olhem, eu não cobro nada se vocês me convidarem para beber um café com o vosso diretor ou com o vosso presidente. Beber um café. Digam só, olha, teve aqui um tipo, teve-nos a dar formação, ele gostava de beber um café consigo. Eu não cobro nada, eu vou de bom grado e cheguei a ir, sabes? Falar, tipo, beber café, porque às vezes essas coisas não chegam a quem está lá em cima. Às vezes era só o que era preciso. Então e o glorioso Portugal, que abriu mundos. É tu pensares assim, aliás, então, mas nós não somos os portugueses, nós não somos os tipos que nas tais cascas de nozes, fomos desbradar mundo por aí fora e o diabo a sete. Então e agora sentados no conforto do nosso sofá, com toda a segurança do mundo, temos assim tanto medo? Eu lembro quando apareceu publicidade no Twitter, havia pessoas que me diziam, 2.000 euros, que era o mínimo na altura que se podia, 2.000 euros, nem pensar nisso. Então, mas 2.000 euros é tipo, 0,5% do teu budget para publicidade este mês. Porquê é que não? Não, eu não sei como é que isso funciona. 2.000 euros, não é nada, para aquela situação em particular não era nada. Então por que não arriscar? Percebes? Não, nada. É um medo que, na minha opinião, para nós então portugueses, sabes, é mais estranho ainda. Quer dizer, não dizem que isto são os novos mares do digital. Então se são os novos mares do digital, não devíamos ser nós também a cavalgar estas ondas e a dizer vamos lá desbravar estes oceanos digitais. Esta conversa está a parecer tão lamechas, mas é uma verdade, não é? Então nós somos portugueses, já desbravámos uma série de oceanos, vamos desbravar estes também. Qual é o medo de arriscar? Eu percebo quando tu tens uma mercearia, sabes? E alguém chega lá ao pé de ti e diz, São Francisco, vamos fazer uma página daqui do Facebook. Então quanto é que isso custa? Olha, 50 euros por mês.
E o Sr. Francisco diz, 50 euros todos os meses, isso é muito dinheiro. Eu percebo. Sabes? Agora, quando tu vais a uma grande empresa e dizes, olha, se calhar era bom nós contratarmos alguém que efetivamente perceba de redes, ou que efetivamente saiba tirar a fotografia certa, ou que saiba escrever o texto correto. Então, mas porquê? A sério, olha, precisamos de alguém que saiba fazer sites. O meu sobrinho fez o site dele, fez no PowerPoint, aquilo faz lá, gravar como site de internet, e pronto, está-se. Há uma grande empresa internacional, que é um franchise cá em Portugal, que há muitos anos atrás me perguntou, Pedro, tu eras capaz de fazer o site para a nossa empresa? Quando eles vieram para cá, e estamos a falar do número 1 num determinado mercado a nível mundial, tu eras capaz de fazer o site para a nossa empresa? Estamos a falar de uma altura em que fazíamos sites no Notepad, não é? Em HTML. Eu disse, sim, isso não é problemático. E dei-me ao trabalho de fazer uma maqueta, um desenho, uma coisa mais ou menos bonita, funcional. E quando fui apresentar aquilo, a resposta foi, já está resolvida, também nunca mais davas a resposta, não é? Tipo, já resolvemos. Então, fizemos em PowerPoint. O primeiro site dessa empresa, e já na altura era número 1 a nível mundial num determinado mercado, em Portugal, foi feito no PowerPoint, Save as HTML. É isto que eu não percebo. Qual é o nosso medo, quando temos as ferramentas, quando temos recursos, qual é o nosso medo de arriscar? Não consigo entender. Não consigo entender. É estranho. É muito estranho. Eu vejo televisão. Eu acho que sou um fanático por televisão. Bem, por um determinado tipo de televisão. Sou fanático por séries televisivas. Eu vejo muitas séries televisivas, muitas mesmo, e vejo séries televisivas de todas as formas que elas me aparecerem. Que é como quem diz. Eu vejo séries televisivas nos canais cabo, tipo AXN e coisas do género. Eu vejo séries televisivas porque compro DVDs. Agora já não compro muitos, mas comprava DVDs. Tenho muitos ainda fechados no celofane, porque entretanto via na TV Torresmos, mas dizia, eu gosto mesmo disto, vou comprar. Vejo séries televisivas em serviços de streaming, tipo Netflix. Vejo séries televisivas a fazer downloads porque não estão no Netflix, porque não estão em lado nenhum e eu digo, eu quero ver isto. Mas eu vejo séries televisivas de todas as formas possíveis e imaginárias. Mesmo. E vejo, por incrível que pareça, séries televisivas no YouTube. Há pequenas séries de produções independentes. Um grupo de amigos criou uma série e lá num bairro em Nova Iorque põe todas as semanas um episódio no YouTube. Ou seja, eu vejo televisão aí. Também vejo, como te disse há pouco, ainda off, também acontece fazer o zapping, sabes? Quando estou a ver a televisão, estou no AXN a ver uma série qualquer, em direto, há muito pouca coisa que eu vejo gravada, note-se, não tenho muito hábito de gravar, há qualquer coisa que eu vejo em direto e de repente há um intervalo, ou acabou, e eu ando para a frente e ando para trás, e ando para a frente 10 canais, ou ando para trás 10 canais, e de repente há qualquer coisa que eu digo, olha, isto é interessante, como o caso do Travel Channel e pronto, e saber que uma casa na Suécia pode custar 30 mil euros, e ficar a pensar, raios, devia ir à Suécia. Vejo em todo lado, mas o meu ver televisão é quase limitada a séries televisivas e muito pontualmente, alguns programas de informação, mas muito pontual. Por questões profissionais, eu vejo, por exemplo, o Jornal da Manhã. Todos os dias de manhã, é nosso hábito em casa, a televisão liga-se, porque mais não seja aquele barulho de acompanhamento, não é? Mas se quiserem ligar no outro canal, eu digo, não, deixem estar nas notícias. E eu sigo notícias de manhã. Porque quando saio de casa, já me convém, ainda que receba por outros formatos também, mas já me convém ter assim um mínimo de noção do que é que se está a passar. Mas depois, em termos de televisão, fico-me por aí. Em termos de televisão, em termos de produto televisivo, eu vejo filmes também vejo filmes, de quando em vez. Infelizmente já não tenho muito tempo a ver filmes, eu sou daquelas pessoas que não gostam de deixar o filme a meio para ver o resto da manhã, sabes? Se é para ver um filme tem que ser do princípio até ao fim. E como normalmente não me é fácil arranjar 2 horas ou 2 horas e meia seguidas, até porque o meu telefone toca regularmente, já não vejo tantos filmes como gostaria, mas também vejo. Mas em termos de consumo de produto televisivo,
É por aí. Em termos de consumo de... eu gosto particularmente de ver late night shows. Só que é raro ver um late night show inteiro. E como é raro ver um late night show inteiro, e como é raro eu ter o timing certo para ver o late night show, acabo por ver o late night show parcialmente no YouTube. Não é? Porquê? Lá está. Porque esses média souberam adaptar-se e perceberam que, ok, eu posso ter aqui o John Oliver, ou posso ter outro qualquer no YouTube, e em vez de ter só o fecheiro, que tem 1h30, posso ter 10 fecheiros de 6 minutos cada um, ou de 7 minutos cada um, e a pessoa diz, olha, aqui é sobre não sei o quê, é isto que eu quero ver. E vê aquilo, pá, e depois, se quiser, tiver tempo, vê outros, se não tiver tempo, pelo menos saciou a sua vontade daquele ponto em particular. Têm mesmo que se adaptar. Há uma série de coisas às quais eu costumo responder because Darwin. Because Darwin. Pronto, isto é estúpido. Porquê? O pé do Darwin, ok? Pronto. E because Darwin tem mesmo de se adaptar. Esse adaptar é particularmente problemático em Portugal também por causa da escala. Nós não temos escala. Nós temos neste momento, ou já há alguns anos, aquela coisa que é o modelo, de repente passa a estrela televisiva, passa a estrela de cinema, passa a estrela da rádio, é prescritor e, como agora é na moda, é influencer. Ok? Mas é o modelo, é o mesmo tipo. Não. E depois tu olhas e são os mesmos tipos todos juntos. E depois vem o programa e o programa televisivo tem lá todos. E, por exemplo, tu lembras-te quando apareceram aqueles primeiros programas de entretenimento, tipo Jogo do Ganso e coisas do género, não é? Em que aparecia lá o Zé, o Manela, a Francisca, não sei quantos, e nós achávamos aquilo divertidíssimo, e de repente o Zé, o Manela, a Francisca e não sei quantos foram todos substituídos pelos atores da novela. E lá está, e depois por termos um problema de escala, a Netflix quando entrou, nós só tínhamos cá 4 canais antigamente, estes 4 canais reservaram direitos de uma série de séries fantásticas que nós queríamos ver, e fomos ao Netflix e dissemos, então mas não está lá os Homens do Presidente? Não está os Homens do Presidente? Então, não está os X-Files? Então, não está... Então para que é que eu quero o Netflix, não é? E começámos a dizer isso. Mas o problema é que nós somos um país muito pequenino e aqueles 4 canais reservaram tudo, e como reservaram tudo, o Netflix chegou e disse, olha, não tenho muita coisa para vos mostrar. E depois nós temos o péssimo hábito, também muito português, de ir à procura do que já conhecemos, não é? Ou seja, nós todos, a primeira vez que fomos ao Netflix, lá está, fomos procurar os Homens do Presidente, os X-Files, o Game of Thrones. E a pergunta é, então, mas nós já não vimos já isso? Para que é que vamos procurar isso? Porquê é que não procurámos coisas novas? Eu próprio, até começar a dizer, deixa lá olhar aqui para o catálogo e ver outras coisas, e de repente está aqui uma série, Borgen, isto é falado em quê? Alemão, sueco, vamos experimentar. Ao máximo que se perde é 40 minutos e dizer, olha, afinal isto é uma seca do pior. E de repente, olha, não é uma seca, é fenomenal, é muito bom, não é? Lá está. É um problema que nós temos, a escala às vezes lixa-nos, mas eu acho que se houver vontade e coragem, pode haver melhorias. Insistir na ideia de manter o formato tradicional e o formato tradicional ser o rei, não acredito. É mau. O outro senhor dizia, não é? Fazer a mesma coisa 1000 vezes da mesma maneira e esperar um resultado diferente é estúpido. É verdade, é estúpido. Não... Há espaço, é preciso haver vontade e é preciso haver coragem para fazer algumas coisas diferentes. Porque há espaço, lá está, pode-se fazer... Os canais de televisão podem fazer outras coisas. Mas precisam de ter coragem para o fazer. Não é? Precisam de ter coragem, por exemplo, para admitir erros. Não é? Houve uma coisa muito engraçada que eu reparei, até comentei isso esta semana. Sabes aquela série do Marco, 1986? No primeiro episódio, há uma cena qualquer em que aparece um personagem, a Patrícia, que é apresentada como a gótica. Eu fiquei danado. E eu depois reparei que havia já um debate sobre isso na internet. Pessoas a dizerem gótica, mas em 1986 não havia góticos. Em 1986 havia vanguardas. Não é? Não havia góticos, mas que raiva! 3 ou 4 episódios à frente, a mesma personagem está a falar com o puto, que é o personagem metálico, e diz, nós os vanguardas e os metálicos até não somos assim tão diferentes. Calma!
Ok? Tipo, isto é aprender com os erros, se calhar, é olhar e dizer, olha, se calhar já se passaram 7 episódios ou 8 episódios, se calhar houve aqui uma pequena alteração ao texto, epá, não sabemos, mas vamos acreditar que sim, vamos acreditar que é aprender com os erros, admitir que fizemos mal, vamos fazer melhor. Não vai acabar, não é? O video didn't kill the radio star, a internet não vai acabar com a televisão, vamos ter uma televisão diferente. A internet não acaba com a televisão, a internet vai dar uma televisão diferente. Estamos a ver televisão nos computadores. Se tu estiveres a ver a RTP Play, dizes que estás a ver televisão. Essa é uma grande questão, não é? Essa coisa de nós fazermos ali uma baliza à volta da coisa e dizer a televisão é isto. Era como eu te dizia há pouco, a televisão é um caixote que eu tenho lá em casa. Certo? Aquilo que passa lá dentro é outra coisa. A televisão é um caixote. Quando eu estou a ver a RTP Play, eu estou a ver um conteúdo porreiro, ou menos porreiro, melhor ou pior, na internet. Então a internet não acabou com a RTP, não vai acabar com a RTP, certo? Desde que a RTP se saiba adaptar. Assim como quando eu estou a ver o Netflix na televisão, no tal caixote, o que eu estou a ver é um streaming da internet, porque é o que a Netflix é um streaming da internet. No caixote a que chamamos televisão. Por isso, a televisão está para durar em formatos diferentes, não é? Nós hoje, a maior parte do consumo de vídeo, vemos nos telemóveis e nos tablets. Mas também vemos televisão nos telemóveis e nos tablets. Eu às vezes dou por mim a ver no Mel Go as notícias, porque dizem-me, telefonam-me e dizem, olha Pedro, está a haver uma conferência de imprensa. Eu vou ao Mel Go e digo, olha, estou na RTP. Então, onde é que viste na televisão? Eu não digo, vi no Mel Go ou vi na app da Mel. Não, eu digo, vi na televisão. Porque é o que me sai, não é? Porque, é RTP. Pronto, então não vamos dizer que a televisão acabou ou vai acabar com a internet. Ou que a internet vai acabar com a televisão. Não. O produto televisivo vai mudando. Esperemos que seja numa evolução. Para isso é preciso haver coragem, e vontade, mas esperemos que seja numa evolução.